Estamos em pleno século XXI, em ano de eleições, e as mulheres continuam em minoria na vida política. Representam apenas um quarto dos membros dos parlamentos e governos dos países da União Europeia. Para falar connosco sobre este assunto, temos a eurodeputada Ana Gomes. Olá. Dada a sua experiência nacional e internacional, por que é que continua a existir esta situação? Bom, porque os homens resistem a ceder os lugares, sobretudo. E eu acho que as mulheres têm que se organizar, tal como os homens se organizam, numa rede, para efetivamente se fazerem impor e ouvir na vida política, na vida económica. Não teremos democracia plena na Europa ou no mundo enquanto as mulheres não participarem ativamente nas decisões políticas e económicas. No Parlamento Europeu eu tive o prazer em 2006 de fazer um relatório exatamente sobre a aplicação da resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, que visa trazer mais mulheres para as missões diplomáticas, para as missões internacionais de paz, para as negociações internacionais para pôr fim aos conflitos, e não necessariamente por causa dos direitos das mulheres, mas por reconhecer a eficácia das missões que se ganha com uma acrescida presença de mulheres. O que é então necessário fazer para trazer as mulheres para a política? Bom, antes de mais é preciso que as mulheres se consciencializem que têm que fazer sacrifícios, porque nada se consegue sem sacrifícios. As nossas avós não conseguiram impor o direito de voto para as mulheres sem sacrifícios, sem lutas duras. Muitas vezes o principal sacrifício é o da vida familiar, é o de estar menos tempo com o filho. E é verdade que nas nossas sociedades ainda hoje sobre as mulheres recai a dupla jornada. Elas trabalham fora de casa, no nosso país em números altíssimos, e depois em casa são elas que têm tratado dos filhos, são elas que têm cuidado da organização da casa, etc. Elas têm que ter a coragem de se dar um espaço para elas próprias, para intervirem, porque sem a intervenção delas na vida política, na vida do seu bairro, na vida do seu município, as coisas não vão mudar. A questão das cotas é uma questão polémica. Qual é a posição a nível europeu sobre este assunto? Eu sou a favor das cotas como uma medida temporária, exatamente para equilibrar, para normalizar, para fazer os homens aceitar a presidência das mulheres. E também serei a favor das cotas no dia em que elas forem precisas para os homens, porque vão ser. Porque hoje nas universidades em Portugal e na Europa, a maior parte das mulheres que se estão a formar, das pessoas que se estão a formar, são mulheres. São as mulheres que vão ter competências em números significativos nos próximos anos para preencher os principais postos de direção na vida política e na vida económica. Penso que as cotas são necessárias e eu não me sinto minimamente diminuída por entrar numa cota, desde que naturalmente depois possa exercer e demonstrar a minha competência para o lugar para que fui trazida através de uma cota. Há outras medidas de governação para puxar as mulheres, designadamente as leis da paridade, que são também importantes e que faz com que neste momento haja cerca de 19 mil mulheres pela primeira vez a concorrer no nosso país a cargos políticos. Em relação, por exemplo, a condições da maternidade, da vida familiar, como é que acha que se podem dar condições às mulheres para virem para a vida política, uma vez que há certas situações que realmente têm que ser elas que têm que as fazer? Com certeza, e tem que se naturalmente reconhecer a diferença e reconhecer as especificidades da função maternal, mas eu sou a favor de que o grande problema é justamente a conciliação da vida familiar. As mulheres, elas próprias podem ter um grande papel na educação dos filhos para eles não continuarem a ter uma perspectiva, digamos, segregada dos papéis da mulher e do homem, até na assunção de tarefas familiares na casa, para que as mulheres justamente possam ter mais tempo para se entregar a tarefas políticas, etc. E é evidente que tudo o que possa ser feito ao nível dos poderes públicos para encorajar essa melhor repartição das tarefas familiares dentro da família e tudo o que possa ser feito para encorajar as mulheres para assumirem cargos de responsabilidade na política e na vida económica deve ser feito. Qual a sua opinião sobre a participação das mulheres na política? Eu acho importante, até porque a mulher tem outra sensibilidade,
como mulher, como mãe, e é importante, de facto, a mulher na política. Embora, sinceramente, acho que a mulher, assim como o homem, deve estar pela sua competência, pela sua dinâmica, pela sua força de vontade, e eu penso que o conjunto dos dois sexos, da vontade dos dois, acho que faz qualquer empresa, qualquer país melhor. As mulheres são sempre muito importantes em qualquer setor da vida e na política em particular. São mais despachadas, têm uma visão diferente da vida, aliás, e do mundo. Tudo isso influencia a vida das mulheres. Num mundo em que nascemos, em que tudo é tão rápido, não é? Eu penso que o facto de nós termos mulheres muito práticas vamos ajudar realmente a termos um melhor lugar na Europa e no mundo, porque nós somos realmente, arregaçamos mais as mangas e aí vamos nós. Eu penso que estamos a ter uma importância crescente, não era tão comum vermos tantas figuras femininas com destaque, mas não me parece que efetuamos um trabalho pior que os homens, muito pelo contrário.